Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um episódio do livro A Caminho da Luz. Hoje, pessoal, no episódio passado, nós vimos, sobre o Forri, Confúcio e Lao Tse, que são pessoas que passaram pela Terra buscando dar um ensinamento maravilhoso sobre amor, sobre fraternidade. E hoje eu quero trazer um pouco deles para vocês. Então aqui o estudo vai ser voltado para isso, tá? Se der tempo, nós iniciamos aqui o próximo texto, que é o Nirvana, ok? Então, vamos pro vídeo. Pessoal, vamos lá. Começando aqui por Forri ou Fuxi, é uma figura mitológica chinesa associada à origem da civilização, especialmente a ensinamentos espirituais importantes. Ele é acreditado por trazer conhecimentos fundamentais para a humanidade, como os baguas, símbolos usados no I Ching. Pessoal, se eu errar alguma pronúncia aqui, me perdoem, não é por mal. Que refletem a harmonia e as mudanças do universo. Como um mestre espiritual, Forri, ou Fuxi, foi responsável por guiar o desenvolvimento da consciência e sabedoria dos antigos chineses, preparando o caminho para o crescimento espiritual e o entendimento dos princípios universais. Então, ele é uma figura mitológica, não dá para saber aqui, não fala se ele foi uma figura que reencarnou, que passou pela Terra, então pode ter sido muito bem, por exemplo, um espírito que auxiliou ali os chineses bem no comecinho, e aí começaram a criar, essa figura mitológica dele. E aí o que é? É a origem da civilização, ele foi associado, então se ele foi um espírito que auxiliou ele bem no início da civilização, trazendo ensinamentos espirituais importantes, tá? Isso que é muito legal. Então, aqui no caso, os conhecimentos que ele trouxe foi fundamental para a humanidade, como os baguas, símbolos usados no I Ching, que refletem a harmonia e as mudanças no universo. Então, para a cultura chinesa, isso foi muito importante. Para nós, a gente nem conhece. Por exemplo, eu não tinha conhecimento disso. Mas, gente, cada civilização tem um espírito, Tem espíritos que auxiliam, ou até, espíritos que chegam a reencarnar para auxiliar. Nós aqui no Brasil tivemos, por exemplo, Chico Xavier, um ser humano maravilhoso, incrível. E lá no começo, lá no início, também provavelmente tivemos espíritos que nos ajudaram, mas aqui a gente está hoje falando sobre a China. Então, e ele foi muito aqui responsável por guiar no desenvolvimento da consciência e sabedoria dos antigos chineses, preparando o caminho para o conhecimento espiritual e o entendimento dos princípios universais. Olha só que maravilha. Pessoal, temos aqui uma foto que eu achei dele, tá? Provavelmente aí desse ser mitológico, Então, uma figura que eles fizeram que se aproxima do que eles diziam. E agora aqui o Confúcio, olha só que legal, que interessante. Confúcio foi um filósofo chinês que fundou o confucionismo. Seus ensinamentos focam na moralidade, ética e importância das relações sociais. Ele defendia o respeito, a justiça e a virtude, valorizando a educação e a liderança moral. Olha só que incrível, tá? Suas ideias estão registradas nos analectos que influenciam profundamente a cultura e a política chinesa. Pessoal, uma coisa muito interessante, tá? Que Confúcio, ele viveu antes de Cristo, tá? Então, ele foi aqueles espíritos que foi mandado à Terra justamente para auxiliar, para ajudar a humanidade no momento que eles estavam vivendo do desenvolvimento, da evolução deles, tá? Então, ele fundou o confucionismo, que justamente foca na moralidade, ética e importância das relações sociais. O que Jesus pregou depois, gente? Exatamente. Então, os espíritos que vieram para nos guiar, gente, nunca pregaram orgulho, egoísmo, separação, divisão. Eles sempre pregaram que o caminho para uma sociedade feliz, para um mundo feliz, para um mundo em progresso, é a união, é a moralidade, é a ética, é o amor, é a caridade. Então, isso é extremamente importante a gente ver, e é legal comparar porque foram em diferentes épocas, completamente distintas, e eles pregaram a mesma coisa. E isso não é coincidência. Coincidência não existe, acaso não existe, tá? Inclusive, temos aqui uma convidada especial, Dá oi ali.
pra câmera. Aqui, ó. E agora, pessoal, por último, nós vamos ver hoje o Lao Tse. Também aqui tem uma foto dele. Tá, uma foto não, né? Uma caricatura dele. No caso, pessoal, o Lao Tse, ele foi o quê? Ele é um filósofo chinês antigo, autor do Tao Te Ching, fundador do taoísmo. Ele ensinava a viver em harmonia com o Tao, promovendo a simplicidade e a não ação, o Wei, como caminhos para alcançar o equilíbrio e a sabedoria. Então, gente, uma coisa muito legal. Essas três figuras, né? Tudo bem que uma é uma mitologia, né? Um ser mitológico. Mas pode ter existido, sim. Quem diz que não, não é mesmo? Mas aqui a gente vê ele como um ser mitológico, né? Mas o que importa, essas três figuras, em tempos distintos, ou seja, elas vieram em tempos diferentes, de formas diferentes, mas todas complementaram o mesmo caminho, que é o caminho que nós precisamos seguir para a redenção. Por isso que eu trouxe essas figuras, pessoal, porque eu poderia sim pular para os próximos textos, né, e continuar o livro, mas é importante a gente saber um pouquinho, porque essas figuras, elas são citadas no livro, sabe? Então, se são citados no livro, tem ali a sua importância, a sua relevância, sabe? O Lao Tse, ele foi, né, então, o fundador do taoísmo, que é algo muito famoso lá na China, tá? E ele promove muito a simplicidade e a não ação, né? No caso aqui o Wu Wei, como caminhos para alcançar o equilíbrio e a sabedoria. Então, cada um promove, fala de algo, no final, cada algo complementa para virar tudo os ensinamentos que nós vimos depois o nosso querido mestre trazer, que, né, se baseia no amor ao próximo, na simplicidade, na humildade, na caridade, né, na fraternidade. Então isso é muito legal. Tanto lá na China, quanto lá na Índia, quanto lá no Egito, todos estavam caminhando, todos estavam progredindo e estavam reencarnando espíritos para auxiliar. Isso é muito, muito legal, tá? Pessoal, ficamos por aqui hoje. Na semana que vem, nós vamos continuar no texto O Nirvana e a China atual, entender um pouco mais sobre isso, tá bom? Um beijo, tchau!